Boa tarde, Bahia. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Seu programa de rádio na TV e no YouTube está no ar. Tá estranhando alguma coisa, né? Tem algo diferente, porque é o último programa de 2022 e a gente preparou um programa especial para você que está aí acompanhando a gente, que seguiu com a gente nesse período tão especial, né, Victor Pinto? Afinal, 2022 foi nosso ano de estreia, não é mesmo? Foi nosso ano de estreia, foi nosso ano de parceria. Maria Lorena, mandar um abraço para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente na tela da Band, também no som da Rádio Band News FM. A gente fez até um programa diferente, um enquadramento diferente das câmeras, com o Léo, que está aí também nas carrapetas das câmeras para poder levar esse vídeo para você na tela da Band, também o pessoal que está aqui nos estúdios cuidando do som. Lembrar que o nosso programa, ele nasceu no mês de julho, já foi no período da efervescência da campanha eleitoral deste ano. Não era a campanha eleitoral já oficial, mas nós já estávamos ali debatendo, discutindo as formações das chapas, dos partidos, das coligações. E vários foram os candidatos, os políticos que passaram aqui pela bancada desse Boa Tarde Bahia. A gente teve o Jerônimo Rodrigues, o Bruno Reis, o ACM Neto, Tamara Azevedo, o André Roman, que foi um personagem importante, ele é o CEO da Atlas Intel, a pesquisa que acertou o resultado das eleições. Então vários foram, João Roma, Cacá Leão, Otto Alencar, vários foram os políticos, vereadores, deputados, secretários, advogados. A gente fez uma prestação de serviço e a gente sabe que em 2023, com certeza, a gente vai continuar essa nossa parceria para levar informação para você, ouvinte da Band News FM e telespectador da Band Bahia. É isso mesmo, Victor. E a gente separou duas entrevistas que foram bem legais. Uma a gente vai rever agora, que foi da Margarete Menezes e da jornalista Cíntia Martins. A gente recebeu elas aqui no dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Então foi muito importante receber essas duas aqui, já que a Margarete Menezes, ano que vem, já assume o Ministério da Cultura. Então tem muita demanda aí pela frente, com certeza. Vamos rever. Nesses 35 anos, Margarete, o que é que já tem aí pronto que você já pode revelar pra gente? Olha, o que é que a gente vai comemorar nesses porque ela não 35 para, anos? né? Faz Não de tudo, para, atriz, faz televisão, cantora. faz tudo, esse ano nós estamos com a programação de um show, né, que vamos fazer. Vai ter também, tem um livro que vai sair pela editora da Djamila Ribeiro, que a gente já começou aí as pesquisas e as entrevistas. Você escrevendo a sua biografia? Não, minha biografia. Sua biografia, né? incrível. E tem também um documentário, que esse ano começa a pesquisa para ele, não sai esse ano, que está fazendo a Joelma Oliveira, né? Também a produtora, uma menina daqui, baiana, negra, que cresceu, lutou e tal, e se transformou numa das grandes produtoras mesmo do cinema hoje, é a Joelma Oliveira, né? Então, para mim, só tenho a agradecer esse olhar também, né, que o pessoal da nova geração está voltando assim, em relação ao meu trabalho, ao meu legado. Eu vou poder contar um pouco da minha história, né? Então, isso, para mim, está valendo muito. Eu tenho um selo, né, que desde 2015 que a gente tem esse selo, que é o Estrela do Mar. E desde quando eu comecei, quando eu fiz esse selo, foi quando eu gravei Dandalunda e outras coisas, Toté de Maiangá, nós temos o Tete a Tete Margarete, eu tenho vários projetos meus, né, CDs que saíram pelo meu selo ou com a colaboração do selo com alguma gravadora. Então foi o que me deu a minha independência de carreira, né? Eu fiquei 8 anos sem gravadora aqui na Bahia, na época onde eu produzia mais. Então as pessoas não fazem nem ideia do que eu atravessei naquele momento. Por momento da pujança da música baiana, eu estava sem gravadora, mas no entanto isso não foi, com esse não, me fez eu também dar a volta por cima e fabricar o meu sim. Eu fui fazer o meu selo, eu fui fazer meus caminhos também. Então, para mim foi muito duro. As pessoas não imaginam o que é passar por isso, né? Então, hoje, quando se fala da questão da oportunidade, foi uma realidade que aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, né? Eu pude também ter apoio, eu pude também ter equipe, eu pude também ter gente que acreditou também no meu trabalho e abriu as portas para mim. Então, eu tenho uma história para contar e que eu estou grata por essa oportunidade de ter pessoas que estão querendo ouvir a minha história, né?
como a gente aqui, Totalmente. acompanhando, atento, né? Eu estou curiosíssimo. Não, e ela que... Tô Desculpe, imaginando pode essa falar, Pode falar, Cíntia. Desculpa, que eu quase cortei Lorena, porque a gente fica emocionado do lado da Sim. rainha, né? E eu brinquei com ela quando eu a encontrei aqui, que os nossos caminhos têm se cruzado, porque eu encontrei Margarete, a entrevistei pro Pretoteca, que é um podcast que eu tenho pela rádio Band News FM, e também a encontrei na Expo Favela. Eu mediei uma mesa em que ela estava, no final da mesa ela falou, deixa eu só falar uma coisa com vocês rapidinho. Eu falei, Faraó, o auditório foi abaixo, foi sensacional. Impossível, ninguém no mundo inteiro, só se namorar aqui. Isso pra você descobrir um baiano escondido, é você que eu falei faraó, aí o baiano vai cantar. Olha, o Faraó é uma coisa assim incrível, porque a música do Luciano Gomes, né, tema do Olodum, foi gravado na mesma época, teve a gravação minha de Djalma, da Banda Mel, que foi uma gravação fantástica, e a gravação do Olodum, todas em 87, né? A primeira gravação de disco que foi a que saiu comigo com o Djalma. Mas é uma música que tem um poder incrível, porque eu acho que o Faraó, ela anuncia, né, para uma maneira popular, porque tocou nas rádios, todo um trabalho, um legado dos blocos afros da Bahia. O que essas pessoas fizeram naquele momento tão difícil, o momento que estava a ditadura? Eles começaram a contar referências da história do povo negro antes da escravidão, porque só se falava na questão do negro escravo, foi escravo, nem se falava em negros, pessoas escravizadas, eram os escravos, né? Isso. Então só se referia como escravos. E isso é uma questão que foi embutida, quando a gente fala do racismo que vive essa coisa embutida nas relações, vem desde aí, 300 e tantos anos de escravidão. As pessoas se acostumaram como se isso fosse o natural. Era legalizado alguém ter alguém escravizado pelo Estado. Era legalizado. Quando a gente fala em reparação, que não houve naquele momento, porque o que tinha que haver era uma reparação naquele momento onde foi feita a abolição. Não houve isso. E as pessoas não entendem isso, que depois dessa questão da escravidão, teve também todos esses anos que agora que a gente está começando a respirar um pouco das nossas referências positivas. Então é por isso que é necessário falar e é necessário que haja reparação. Então Faraó, essa música, né, ela despontou todo aquele legado que já vinha sendo construído pelos blocos afros. Eu agradeço sempre muito isso ao Eliaê, o Olodum, a Lei de Balé, Cortejo Afro, que traz essas notícias, né, de positividade, de autoafirmação da nossa construção, né, na sociedade. Então isso é muito lindo que a Bahia tem esse legado, né? Desculpa, vai, Lorena, fala. O programa aqui eu tô emocionada aqui. Não, aqui é nosso, porque ela falou, eu falei aqui das aulas de história e tal, e realmente as letras, a gente tinha referência positiva nos blocos afro, todos os blocos afro aqui de Salvador, foi até que a gente estava conversando mais cedo, a importância que um bloco afro tem para quem tem a pele preta, para quem é de comunidade, para quem tenta um lugar ao sol, como a Margarete tentou 8 anos. O que é que explica uma mulher com a voz dessa, com a presença de palco, com carisma, fazia, e ficar 8 anos sem gravadora? O racismo. Totalmente. E você já falou disso outras vezes, inclusive porque que Ivete conseguiu, Daniela conseguiu e a Margarete não. Se ela é tão mais ou igual talentosa do que elas e não conseguiu. O racismo explica. Na verdade, você abriu o caminho também, né? Pioneira, né? Foi um momento bem importante. Por causa do David Banner, né, que me levou para fora do Brasil, teve todo aquele processo, né? Mas e não só eu, outras artistas também negras aqui, como a Márcia Short, Alô Bennett, pessoas com potencial maravilhoso, o próprio Lazo, né? Sim. Construímos alguma coisa? Claro que sim, mas é claro que as oportunidades foram diferentes. As pessoas, as outras artistas, com os seus potenciais também, a gente não vai jamais negar os talentos, isso não se trata disso. Não é um comparativo. Não é de jeito nenhum, tenho o maior respeito por todos que trabalham, porque eu acho que só a dedicação de você estar ali fazendo, se empenhando em fazer uma representação bacana, em estar bem com o seu público, não é por aí a história. A história é a história mesmo da questão social. Na hora de dar a oportunidade, tem os eleitos e tem os que são deixados de à parte, cantando a mesma música, fazendo com aquela mesma coisa percussiva, com aquele, né? Então, é isso que a gente se trata disso. E a gente precisa desmanchar isso, né? Para que seja oportunidade iguais para todos. Com certeza. Margarete, eu queria saber contigo o seguinte, você foi protagonista da série Casa de Vó, e eu queria saber contigo qual é a tua experiência, como é que foi essa experiência de protagonizar, de fazer parte dessa Casa de Vó, e se tem previsão de você voltar a atuar. Olha, foi maravilhoso, porque foi na época da pandemia, foi incrível, porque o Licínio Januário, né, que eu acho que você conhece ele também. O angolano, né? O angolano, maravilhoso. E ele teve essa ideia de fazer
esse projeto, essa série, né, para trazer o Olo TV, que é um canal que tem essa temática, né, do afro. Então foi uma experiência para mim durante a pandemia muito interessante, né? A gente gravou 40 dias todo mundo junto. Foi maravilhoso. Eu não sei se vai voltar, eu sei que estão agora expostos nos canais de países de língua portuguesa, né, fora do Brasil. Mas é fantástico. Você conhece o Licínio, né? Conheço. Inclusive, cruzei com ele ontem sem querer. Exatamente, para abrir caminho pra gente, figuras. né? E a questão do cabelo também, né, Cíntia? Porque antes, assim, há alguns anos, tinha um padrão da TV. Eu e você talvez não estaríamos aqui. Sem né? dúvida nenhuma. Então, tem um padrão da televisão. Você já usou trança, acho que Já. até na Globo, Já. casa antiga. E como é que foi você aparecer de trança na TV pela primeira vez? É engraçado isso, né? Porque nas nossas comunidades, preta muda de cabelo toda hora, né? Até o Yuri Marçal brinca. É bom namorar a mulher preta que você sai de casa com uma mulher de black, quando você volta à noite ela tá de trança. Porque é uma mulher versátil mesmo. Sim. E quando você ocupa um espaço desse de televisão, você tem que mostrar essa versatilidade. A gente não pode se encaixar no padrão de mulher com cabelo para baixo, liso, porque a gente não é assim. Nosso cabelo cresce para cima. Que bom, né? Ele gosta de chamar atenção, ele precisa Porque temos disso. uma coroa, né? Exatamente, é a nossa coroa. E aí eu já usava trança de vez em quando, até que fiquei meio receosa de perguntar se eu podia entrar. Meu chefe na Globo super apoiou e foi ótimo. Fiquei bastante tempo de trança, ia, tirava. Na Band também apoiaram muito eu usar o meu cabelo de trança e esse ano eu quis raspar a cabeça. Que eu sempre quis raspar, queria ver como ficava, raspei e adorei. E aí nas férias eu gosto de dar uma ousada, né? Pintei de loiro, pintei de rosa, já fiz dread azul. E eu adoro essa versatilidade que o nosso cabelo proporciona. Eu acho que eu falei isso pra Maga quando eu entrevistei, que ela e Sandra de Sá eram as grandes referências. Entrevistei Sandra também falando sobre isso. Das primeiras pessoas que eu lembro de aparecer na TV com um cabelão. Afirmando a assim. negritude. Exatamente. Aquilo era muito novo, sabe? E os nossos cabelos sempre estiveram aqui. Com certeza, certeza. Eu acho que essa questão do cabelo, eu acho muito interessante hoje, né? Que você vê a juventude, aqui na Bahia mesmo, você vê mesmo. A galera tá deixando o cabelo do jeito né? que quer, né? Então eu tô achando isso muito bonito. Você vê a nova geração, os cabelos. Eu fico vendo quando a gente passa na rua, aí sai no Rio Vermelho, cabelo de tudo quanto é gente, eu tô achando isso tão lindo. Isso já é uma revolução, Totalmente. né? Na verdade, isso é uma revolução silenciosa, é uma das coisas que eu falo também, porque já está aí. Já tem uma nova geração, eu soube que teve uma pesquisa agora, 40% do povo agora é a galera de 30 anos. Sim. Então já tem uma coisa nova instalada e que só tá, porque aos 30 anos você está assim, nos empregos, né, as coisas estão começando a se fixar. Daqui a mais uns 10 anos já é outra coisa, cara, do Brasil, e não tem saída, porque é uma galera que está aí nova, querendo outra forma de relação social, outra maneira, outro entendimento. Então, graças a Deus, eu consigo vislumbrar um pouco isso, porque a gente tem que entender que é ser humano, é gente vivendo, é gente transformando, é gente mexendo, é gente pensando. Então, eu estou achando lindo ver essa geração colorida, preto, branco, azul, amarelo, os cabelos tudo doido. Isso é liberdade de ser e estar. Pois é, a gente acompanhou aí a entrevista da Cíntia, da Margareth Menezes, falando um pouco sobre o negro na televisão, a importância disso, falando também dos 35 anos de carreira de Margareth Menezes, mas a gente vai para outra entrevista também muito especial. A gente recebeu aqui na bancada do Boa Tarde Bahia o Rodrigo Alvarez. Eu vou até pescar aqui para saber exatamente quando foi a data, no dia 18 de agosto, logo no iniciozinho do nosso programa, a gente recebeu ele aqui, que lançou o livro aqui na capital baiana, O Candidato. Então a gente bateu um papo sobre o livro, também um pouco sobre o aspecto político que permeou esse ano de 2022 no nosso Brasil por causa das eleições. Vamos acompanhar. O nome do livro é O Candidato. Não estou lançando um candidato. Não hein? um candidato, é o candidato. É o livro. O Candidato. Se passa, uma ficção em que Almeidinha é o personagem principal. Ele volta no tempo, ele fica magoado com a situação política do Brasil e acaba voltando no tempo para tentar ajustar a nossa situação política. Conta pra gente a inspiração que foi fazer esse livro e como a Almeidinha vai tratar. Lógico que você não vai dizer tudo para o pessoal de casa poder ler o livro. Não vou dizer tudo, ler não. o livro. Ele volta sem querer, né? E volta por uma casualidade e volta a 1958, que é para muita gente o melhor ano da história do Brasil. Vou rapidinho dizer por quê. A Bossa Nova estava começando, né? E conhecendo o mundo, ficando conhecida no mundo. O Brasil vivia um momento de otimismo com a política. Nós estamos aqui no programa que fala de política.
Era o tempo de Juscelino Kubitschek. Goste ou não, naquela época havia um otimismo muito grande. O Brasil estava se desenvolvendo em termos de estradas, tinha a construção de Brasília. Era um momento de grande euforia e o personagem, o Almeidinha, volta a esse tempo, chega lá em 1958, Ipanema, tudo maravilhoso, vive aquela euforia dos chamados Anos Dourados e, de repente, ele começa a perceber que nem tudo está indo tão bem assim. Que na política já tem um golpe militar se desenhando. Claro que primeiro vai vir o governo de Jânio Quadros, um governo que era muito populista, que não tinha projeto e que logo teve a renúncia do Jânio. Então ele vai, como um Forrest Gump brasileiro, lembra aquele filme, Forrest Gump? Né? Contador de história, né? Ele vai convivendo com os personagens que estão fazendo a história. Primeiro com os gênios da Bossa Nova, com todos os músicos da Bossa Nova, depois ele convive com o Juscelino, com o Jânio Quadros e vai tentando, descobre que tem uma missão, que a missão dele é mudar a história do Brasil. Ele acredita, ele pensa isso, né? E vai até à beira do golpe militar. Ele, inclusive, se encontra com alguns militares que estão tramando o golpe naquela época. Fica muito preocupado com o que ele está vendo, mas eu não vou contar mais. Claro. Gosto de quero mais. E aí, o que é interessante contar é que os dois tempos, né, o Brasil dos anos 50 e 60, no livro ele fica em paralelo com o Brasil de hoje. Então a gente tem uma medida não é uma comparação, mas uma forma de entender como fomos nós lá atrás e o que é que está acontecendo com o Brasil de agora. Esse Brasil que começou em 2018, 2019, né, desde as últimas eleições presidenciais. A gente está conversando com Rodrigo Alvarez, jornalista, escritor, para quem está ouvindo a gente no rádio. E essa história que você conta no Candidato se confunde um pouco com os dias de hoje. Você começou a escrever pensando no nosso momento político também, né? Não, é totalmente o nosso tempo atual. Eu comecei a escrever esse livro logo depois das eleições de 2018, portanto, 4 anos atrás. Quando a eleição chegou ao fim, veio esse personagem, né, me surgiu esse personagem Almeidinha, que era um paraibano muito inteligente, uma pessoa que conhecia muito da história do Brasil, mas que também era uma pessoa muito atrapalhada, não tinha nenhuma qualidade para ser político, para ser líder de nada, e que iria experimentar esse Brasil. Então, essa história começou lá atrás, né, em 2018, eu comecei a escrever, mas eu senti que, para falar do tempo atual, eu precisava deixar passar um pouquinho. Sim. Em 2019, eu voltei a escrever mais alguns poucos capítulos, isso dá ao livro um sabor daquela época, né, como é que estava o Brasil antes da pandemia, todas as questões com relação ao governo, com relação à nossa democracia, que já vinha sofrendo, né, ameaças, e parei. Pandemia, nem toquei no livro. Quando chegou o começo do ano agora, eu comecei a ficar um pouco angustiado, dizendo, olha, eu não quero abrir mão desse livro, eu quero lançar esse livro logo, eu quero terminar esse livro. Eu tinha só 40 páginas escritas, o livro tem 300, né? Então, entre março e julho, eu escrevi o livro. A editora foi rapidíssima para resolver a questão de como é que chega na gráfica e transforma isso em livro. E o livro chegou agora, né, em cima da eleição. Eu acho importante, né, porque, historicamente, a gente tem no Brasil uma contribuição da arte, da música, a música baiana, muito importante, né? A gente tem toda a tropicália, né? Tropicalismo aqui, com uma canção de protesto, né? Teve muita participação de Caetano, Gil e de outros brasileiros importantíssimos naquela época, mas dos dois, muito. Então, a nossa arte tem uma tradição de falar também dos assuntos do Brasil. E eu achei que era importante também na literatura, nesse momento, ter uma manifestação que tem um caráter artístico, porque é um livro, é uma história de ficção, mas que tem, obviamente, uma contribuição política a dar para a reflexão sobre o Brasil de hoje. A Bahia só teve perto da presidência da República em 1894, que quando o Brasil elegeu Manuel Vitorino vice-presidente da República. De lá para cá, a gente nunca teve um baiano na majoritária, nem na presidência, nem na vice. Mas, assim, lógico que a sua história se passa em 1958. Mas a gente sempre tem na história aí vários personagens baianos que fizeram marcas tanto na atuação no Congresso, na política, nos ministérios, inúmeros. E aí seu personagem encontra Juscelino Kubitschek, seu personagem encontra Jânio Quadros, alguns militares. Tem algum baiano que ele encontra? Ele encontra com o João Gilberto. Bacana. Tem um encontro com o João Gilberto num momento muito importante, que é quando a música Garota de Ipanema está sendo apresentada pela primeira vez no Rio, em 1962. Tem um personagem
eu digo no livro que ele é Rubão Valentão, irmão do João. O baiano conhece o João Valentão, sim, da música do Dorival Caymmi, né? Então é inspirado nessa música, tem um personagem, não é um personagem grande, mas tem uma personagem imensa no livro, que é a mãe Frederica, que é baiana de Salvador. Perfeito. Ela está no livro inteiro. É a grande conselheira de Almeidinha, que é um paraibano, é a mãe Frederica. E ela acompanha a jornada dele o tempo todo. Ela está no presente, ele está no passado, mas eles se comunicam pelo celular. Né? Na ficção, algumas coisas são possíveis e eles conseguem se comunicar e, através dela, ele vai sabendo dos acontecimentos do Brasil de 2018, 19, 20, 21. E tem momentos do livro que são aqui na Bahia. Tem um momento importantíssimo. Eu não vou dar detalhe, não posso. Não pode. Não posso. Tem que deixar mas tem um momento importantíssimo que começa no elevador Lacerda e entra pelo Pelourinho e acontece todo aqui em Salvador. É um momento fundamental do livro. É aqui em Salvador. O livro tem como cenários o Rio, de 1958 principalmente, Ipanema, Brasília e Salvador. São os cenários principais do livro. Que bacana. Bom, gente, Rodrigo Alvarez é jornalista, ele é carioca e foi correspondente internacional da Globo por quantos anos, Rodrigo? Correspondente por 15, mas fui repórter por 20 alguma coisa, 23 anos. E aí, muita história para contar, vários países que ele passou. Agora eu vi uma entrevista sua, você falando que seu pai foi um dos criadores da urna eletrônica. Um dos pioneiros. Ele estava no grupo, em algum momento liderou esse grupo, que fez primeiro o recenseamento no Brasil, que era fundamental, o recadastramento eleitoral, não é recenseamento, desculpa, recadastramento eleitoral, porque sem isso não era possível criar uma urna nacional eletrônica, e fez pesquisas, viajou para vários países procurando tecnologias que fossem confiáveis, que tivessem credibilidade. Ele era do SERPRO, né, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. E ele tinha justamente essa responsabilidade, junto com outro colega, que era encontrar, naquela época, né, estamos falando aí, eu era criança. Década de 90, né? É nada. Isso aí começou em 70, 80, a pesquisa e todo o trabalho que foi sendo feito, né, até chegar à urna. Então foi um trabalho muito longo. E é triste, não é porque é meu pai, não estou aqui para defender porque é meu pai, mas a gente primeiro não tem nenhuma prova contra a urna eletrônica, já está mais do que claro isso, e depois eu digo o seguinte, é como se fosse o americano, a NASA, começar a falar mal de foguete. O que nós fazemos de tão perfeito, que funciona tão bem, agora vamos começar a questionar, né? É como o francês fala mal dos próprios vinhos, é justamente aquilo em que eles são melhores que os outros. Que coisa é essa agora, a gente querer falar mal da nossa urna, que sempre foi um exemplo, né, para o mundo inteiro? Rodrigo Alvarez, você foi correspondente internacional por 15 anos e agora volta à TV com uma série sobre a situação das fronteiras no mundo, a série Parados na Fronteira, que vai para... Estreia hoje, né, na TV fechada. O que você encontrou nas situações, nesses locais que você passou? Teve alguma situação perigosa? Eu sou apresentador dessa série, né? Sim. Não foi uma reportagem, como eu costumava fazer, em que eu viajei. Essa série é produzida ao longo de muito tempo, ela tem esse valor interessante, né? Que é uma produção feita com muita paciência para registrar situações nas fronteiras. Eu fui o apresentador dessa série que vai estrear hoje. E eu gravei recentemente também em Israel, voltei a Israel, né, onde eu morei por 4 anos, para gravar para a Globoplay uma série que vai ser sobre Jesus. É um documentário sobre Jesus. Então eu tenho feito esses trabalhos, né, documentais depois que eu saí da televisão. Eu saí em 2019, no último dia do ano, pensando em tirar um ano sabático para escrever um pouco mais e refletir um pouco sobre o que eu queria para a vida. Mas aí veio a pandemia, alongou um pouquinho, agora que eu voltei a fazer trabalhos em televisão. Você tem alguns livros sobre o cristianismo. Você Sim. mesmo aí vai fazer essa série também na Globoplay sobre o cristianismo. Por que o assunto é um tema assim recorrente e forte para você? Primeiro, eu acho que é muito relevante entender o cristianismo. A gente vive num país que tem maioria cristã, temos muitos evangélicos, muitos católicos, que formam a maioria do Brasil, e as pessoas normalmente não conhecem a história do cristianismo, não conhecem, não entendem onde começou, qual é a origem dos evangelhos, quem os escreveu, o que foi de fato a vida de Jesus. Então como eu tive uma formação católica em colégio e até na universidade, eu quis entender mais. Eu sempre fui muito questionador. No colégio eu era muito questionador, dava problema, me tirava de sala toda hora. E eu queria entender mais. E
tive a oportunidade de morar 4 anos em Jerusalém e pesquisar nos próprios lugares onde Jesus viveu. Então, eu acabei escrevendo um livro sobre Maria, né, uma biografia de Maria, mãe de Jesus. A biografia do Padre Fábio também. A biografia do Padre Fábio foi uma consequência desse processo. Encontrei o Padre Fábio em Jerusalém, Padre Fábio de Mello, e lá me interessei pela história, né? Era um padre diferente, trazendo uma mensagem via rede social, era um padre muito moderno, me interessei em contar aquela história. Eu estava muito dentro desse universo e fiquei nele por alguns anos, especialmente quando eu morei em Jerusalém. E um dos livros, ou 2 livros na realidade, foram Jesus e Cristo, que contam a história de Jesus e depois a história dos apóstolos, a partir do evento, né, do acontecimento da ressurreição, assim apresentado, conto a história dos apóstolos, a jornada dos apóstolos até a morte de Pedro e Paulo em Roma. Então é uma saga, né, a vida de Jesus e a vida dos apóstolos, que eu acho que a gente precisa conhecer. Eu acho sempre muito importante olhar para a história. Nesse livro novo, no Candidato, o que eu faço também é isso, olhar para a história do Brasil para entender o Brasil de hoje. A gente é conhecido, né, o Brasil, a gente é conhecido por ter memória curta como povo. A gente não costuma relembrar a história, considerar o passado como relevante para o tempo de hoje. A gente vive muito a euforia do hoje, no bom e no mau sentido. Agora, se você quer entender o seu país, se você quer refletir sobre ele e tomar uma decisão consciente, por exemplo, agora, quando você chega na beira de uma urna, num momento tão crucial, você não pode ignorar que poucas décadas atrás, o Brasil viveu uma ditadura. Nós tivemos 21 anos em que havia censura à imprensa, em que brasileiros eram torturados apenas por discordar da opinião ou da vontade dos militares que governavam o país e que muitos brasileiros foram assassinados. Então, como é que eu posso votar hoje se eu desconheço a ditadura? Então, é sempre importante voltar ao passado, entender de onde a gente está vindo, para a gente saber para onde a gente quer ir. Queremos de novo isso? Queremos repetir o que já vivemos? Ou queremos ter outra experiência? São muitas questões, né, que o passado nos ajuda a responder. A gente acabou aí de conferir e rever essa entrevista que foi bem bacana com Rodrigo Alvarez, um jornalista mundialmente conhecido. E a gente, claro, vai encerrando o último programa de 2022. Agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua parceria e contar com vocês no ano que vem. A gente te espera com muita política, com muito bastidor, com muita informação para você. Um beijo, um feliz ano novo. Victor Pinto, um ótimo ano novo para você também. Eu só volto na terça, dia 3. Victor Pinto vai estar aqui na segunda-feira, porque vai acompanhar tudo. Da posse. Vários detalhes aí, com certeza a gente vai ter, né, Victor? Feliz Isso ano mesmo. novo. Lorena, feliz ano novo para você, feliz ano novo para quem está acompanhando a gente na tela da Band, na Rádio Band News FM, está no YouTube. O nosso programa continua na 99.1 FM. Acabou aqui na TV, mas corre para lá, para o rádio, que a gente continua. E desejar muita saúde. É isso, saúde. Você tendo saúde, você corre atrás do resto, do emprego, do namoro, do casamento, do que for. Tendo saúde é o que importa. Então, forte abraço a todos. Que venham mais edições do Boa Tarde Bahia em 2023 e até no que vem. Feliz ano novo.